Olha o que eu tava fazendo. Daí, hypados! Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Aproveita para se inscrever, né? Paga nada, tá? Só paga para ser membro. Para se inscrever no canal, você não paga. E tem vídeo todos os dias aqui. Todos os dias tá tendo vídeo aqui no canal. Então, assim, você pode curtir quando você quiser. Você pode comentar aí o que você achou do vídeo. Pode me seguir nas minhas redes sociais. Johnny Mender. Instagram, Twitter, o TikTok também, tá bom? Tem o vídeo lá, tem um vídeo por todo lugar, tem uma foto minha por aí. E é isso aí, hypados. E vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Que eu vou falar sobre uma coisa bem delicada, que é assédio sexual. Isso mesmo, hypados. Eu tô falando assim, eu tô muito feliz porque, assim, é um problema que eu enfrentei e que eu passei, assim. Então, uma experiência que... Sabe que é uma experiência vivida? Que te fez aprender? Eu tô olhando uns gatos ali, porque tem uns gatos na vizinha, e os gatos são... Nasceu 2. Aí tem 2 gatos pretinhos, tem a mãe dela, a mãe deles, que é preta também, uma gata preta, e tem ainda o pai, que ele é muito lindo, e também que é preto. E aí, quando o pai deles vem aqui, eles meio que brigam, enfim. B.O. aqui da vizinhança. Mas é o seguinte, quem passou sabe que é traumatizante. Eu vou falar isso de um modo mais descontraído, sabe? Pra não ficar aquela coisa, tipo, pesada no vídeo. É o seguinte, eu vou falar do que eu passei. Assédio sexual é quando você acaba recebendo pedidos, né, de ter relação sexual com alguém e tudo mais. E assim, de modo forçado, de uma maneira grotesca, de uma maneira que a pessoa só pensa nela, sabe? E não tem nada a ver com quem a pessoa é. Tipo, se ela tem dinheiro ou não tem, se ela é alta, baixa, se você gosta do estilo dela ou não. Enfim, assédio sexual é diferente de você fazer querer, assim, se relacionar com a pessoa e aí você chegar com jeitinho, né? Com aquela marra. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra. E assim, o que eu passei, muitos me julgaram na época e muitos podem me julgar depois desse vídeo. Mas eu vou continuar com os meus pensamentos e é isso aí. Quando eu estava na escola, uma pessoa, um indivíduo, vamos lá, chegou pra mim e falou, Johnny, confere seus e-mails, que eu te mandei uns negócios lá pra você fazer e tudo mais, de coisa de escola. E aí eu fui lá conferir o meu e-mail. Falei, tá bom, ok. Fui lá conferir. Quando eu cheguei em casa e fui conferir, pra ver o que era, se era atividade, tarefa, enfim, eu recebi uma mensagem de um anônimo, um indivíduo anônimo, né? Falando assim, eu queria te conhecer mais, eu queria sair com você. E a gente foi trocando uma ideia, quando eu recebi a mensagem que a pessoa mandou, eu fiquei assim, eu quase chorei, tá? Meus olhos ficaram assim, lacrimejando pra chorar. E aí eu fiquei em pânico, eu entrei em pânico na hora, eu tremia assim, eu fazia... E eu falei, gente... E aí eu fui conversando com a pessoa, o indivíduo anônimo, pelo Gmail, né, pelo e-mail. E aí não tinha foto, não tinha nome, não tinha exatamente nada. Tinha um nome fake lá, só que eu nem me lembro mais. Tirei um monte de print e tal. E aí a pessoa falava que queria me levar pra casa dela alugada, né? Era uma pessoa casada, né, um indivíduo. Uma pessoa com mais de 40 anos, eu tinha 17 na época. Uma pessoa... Não, tem nada a ver. E aí... E ela tinha acabado de ter filho ainda, tá? Então, piora mais ainda. E aí, quando eu vi a mensagem, eu fui conversando, me entretendo, sabe? Aí ele ficou falando que queria ir pra uma casa alugada, né? Que ele tem,
que ele ia me buscar de carro em um tal lugar. É ele, tá, gente? É ele, o indivíduo. E aí eu falei, gente, o que se passa na cabeça da pessoa? E eu fui me envolvendo, porque eu sempre fui, tipo, vamos lá, né? Investigativo. Contei pra um amigo meu, que nem é amigo hoje em dia, e na época também não foi o meu amigo. E, nossa, que bom que eu me afastei da pessoa, mas enfim. Aí depois eu contei pra uma outra amiga que me ajudou em tudo, a contar a situação pra escola, contar a situação pra turma e tentar amenizar as coisas. Mas depois das mensagens, eu acabei fazendo um boletim de ocorrência pra pessoa, porque eu era menor de idade, né? E pra mim aquelas mensagens foi assédio, porque a pessoa era casada, a pessoa não tinha nada a ver comigo, entendeu? Enfim, e também ela tava me pedindo pra mim sair com ela, sendo que eu era de menor, entendeu? E ela também falava que me olhava, que me observava durante todo o tempo que eu passava com ela, e eu nunca percebi isso, que ela me observava. Então pensa, entendeu? Você tá em um lugar que você é obrigado a ir, que é a escola, e tem uma pessoa lá que tá te olhando com outras intenções. Então foi isso que aconteceu comigo. E assim, pra mim, isso foi total assédio sexual, tá? Tem outros modos de acontecer assédio, mas a maneira que aconteceu comigo foi dessa forma. E quando eu expliquei e mostrei o boletim de ocorrência pra minha turma no grupo de WhatsApp, quando eu falei com a direção e tudo mais, as pessoas voltaram contra mim, tá? Como a pessoa era um profissional excelente e também era renomeado, todo mundo conhecia, todo mundo gostava e tudo mais, as pessoas falavam, não, isso é mentira sua. Falaram que eu não tinha que expor a situação dessa maneira, desse modo, e porque eu resolvi expor a situação para a escola, mesmo depois de todo o BO que deu, que toda a escola, gente, de manhã, de tarde, à noite, todo mundo ficou sabendo desse BO, de que a pessoa tinha me assediado, e os prints começaram a rodar a escola toda nos grupos de WhatsApp. Foi aquela bagunça. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu fui enviando print por print, ó. Toma aqui, ó. Print por print. Tava nem aí. Qual foi a minha intuição? Era causar? Não, gente. A minha intuição era descobrir se outras pessoas da mesma escola, que ele também dava aula em outras escolas, mas ali da escola onde eu estava, também estava sofrendo mesmo. Não apareceu ninguém que tivesse recebendo mensagem e tudo mais. Mas, assim, poderia aparecer. Então, por isso que eu resolvi contar. E, além disso, tem uma outra coisa. A gente sempre enxergava a pessoa como um profissional excelente, né? Que nem todo mundo ficou... Algumas pessoas ficaram contra mim. Falaram que eu não deveria ter feito isso. Fizeram pirraças pra me machucar, pra me magoar. Falando coisas que, sabe, me deixaram muito pra baixo na época. Mas, assim, eu passei por cima de tudo, sabe? E, assim, eu sabia que o que eu tava fazendo era o certo. Expor as mensagens, porque ele tava em um perfil anônimo. E como ele tava em um perfil anônimo, a maneira que eu tinha pra chegar nele e agitar, entendeu? Era mostrar os prints, era mostrar a conversa, mostrar toda a situação, expor tudo, mesmo que isso também me afetasse, como me afetou. Então, assim, foi essencial pra mim ter cabeça pra me fazer isso. E eu tinha uma amiga que tava do meu lado em tudo, que super me apoiou, que sentiu nojo da pessoa. E muita gente, algumas pessoas sentiram nojo, algumas pessoas falaram, como é que você faz isso? Expõe a pessoa casada e não sei o que, sabe? E aí foi aquela revolta. E eu fiquei tipo assim, nossa. E assim, eram pessoas também que elas não gostavam de mim. Por outros motivos, assim, tipo, elas já não gostavam de mim porque eu me dava bem nas notas, porque eu me dava bem nas apresentações. Então, eram pessoas que já tinham esse ranço de inveja. E aí elas tomaram mais ainda essa... Gostavam também do indivíduo. E aí acabaram pegando esse BO pra eles e protegendo o indivíduo, falando que eu era falso, que eu tava errado, que blá 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 blá. O fato é que a pessoa se afastou da escola e antes de se afastar, o indivíduo colocou eu, a diretora e mais a coordenadora de frente, assim, um pro outro, e começou a falar,
Como que você sabia que isso era eu? Como que você chegou à conclusão que era eu? Entendeu? Então o indivíduo, ele pegou, ele veio todo armado pra cima de mim em um momento, na frente da direção, que era ali né, a líder maior, o estado maior ali da escola. E aí começou a falar, como é que você fala que fui eu? Que não sei o que, não sei o que. E aí quando eu ficava calado, ele falava, tá vendo? Você tá calado, então você tá fazendo coisa errada mesmo, entendeu? Você tá concordando que você me acusou e tudo mais. Então ele falava assim. Em nenhum momento eu citei o nome da pessoa, apesar de falar, ó, essa pessoa aqui, sabe aquele professor ali? Ele fazia isso, fez isso e aquilo, entendeu? Falou comigo que era pra mim checar meus e-mails. Eu fui lá no meu e-mail, não tinha, gente, não tinha nada de tarefa, nada. Só tinha essa mensagem de que a pessoa me observava e queria ficar comigo. Então, não vai ser diferente, gente. Não vai ser, não sei se vocês estão entendendo a história. Mas não vai ser diferente. Como é que a pessoa manda você olhar o e-mail e não tem nenhum e-mail de escola, matéria, nada? Só tem um e-mail falando que a pessoa quer te conhecer. E aí o que acontece? Eu não checo meu e-mail, não entro no meu e-mail regularmente. E quando eu entrei, tinha essa mensagem de uma semana. Eu fiquei tipo, o quê? Quê? Entendeu? O que tá acontecendo? Entendeu? E aí eu fui lá checar, conversei com a pessoa, deu todo o meu que deu. E aí o que acontece? A pessoa acabou sendo afastada, eu fiz um boletim de ocorrência, divulguei para toda a escola, aquele BO todo. O que estava no particular acabou se estendendo para toda a escola. E a minha intuição, como eu disse, era descobrir se outras pessoas também tinham passado pela mesma coisa que eu. E também se, caso encontrasse alguém, sabe, que tivesse passando, enfim. E também agitar ele, que foi o que aconteceu. Ele foi lá me indagar, entendeu? Ele foi na direção falar que estavam dizendo, acusando ele, sendo que ele não tinha print e nenhum tipo de prova que comprovasse que eu tava acusando ele, entendeu? Quando eu fui comentar sobre a questão de ter pedido, né, pra mim checar o e-mail, eu sempre me referia como o professor, não como o nome dele. Mas enfim. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, também não foi o nome dele, tá? Que eu me lembre, não. Eu ainda tenho. E eu fiz o boletim de ocorrência contra a pessoa, agitei, e deu em tudo que deu, e pelo menos a pessoa não vai mais fazer isso. Então foi a maneira que eu encontrei de me proteger, de proteger outras pessoas que estivessem passando pelo mesmo, e de proteger para que ele não faça isso com outras pessoas futuramente, entendeu? Então eu já cortei o que tinha que cortar ali do indivíduo naquele momento. Assim, gente, era uma pessoa calma, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa madura, uma pessoa que tinha família completa e tudo mais, conhecimento, e ela acabou fazendo essa merda toda. Então, assim, não tive apoio de algumas pessoas se voltaram contra mim real, fizeram coisas pra me magoar a ponto de eu tentar uma coisa assim que vocês não têm nem noção, não tem nem noção. E assim, acontece na nossa sociedade, a gente tem que estar ligado com relação a isso, a gente tem que apoiar as pessoas que estão sofrendo, porque assim, quando eu divulguei para toda a escola, eu tive coragem, não é qualquer pessoa que tem coragem de divulgar um caso desse para toda a escola, entendeu? E eu sabia de onde tudo isso ia chegar. E até hoje não foi feito nenhum boletim de ocorrência contra mim, entendeu? E a pessoa já tinha até casos dele antigamente que estavam abafados porque ele é homem, entendeu? Porque ele é maduro, porque ele tem inteligência, né, sabedoria, abafaram, entendeu? O passado dele. Mas a gente sabia que ele era casado com uma menina que ele tinha estudado, que era adolescente também na época. Enfim, uma algazarra. E ainda teve gente que não me apoiou, mesmo sabendo de todo o passado da pessoa, enfim. O que eu venho aqui com o intuito desse vídeo, né, que teve um caso aí que eu vi no jornal, que são das meninas que acabaram sendo assediadas, sofrendo abuso sexual lá na Flórida, né? E foi por pessoas que tinham muitos bens, né?
ilhas particulares, mansões e tudo mais. E é exatamente isso que acontece. Quando você sofre abuso sexual, quando você sofre essa coisa assim de, sabe, você acaba sofrendo, porque aquilo entra na sua cabeça como um trauma. Então você tem dificuldade de se relacionar, você tem dificuldade para fazer amizades com outras pessoas, porque você sofreu abuso sexual, porque você sofreu assédio sexual. Então é uma coisa que tem que ser comentada, que tem que ser vista, que tem que ser analisada pela sociedade. Tem que ser, sabe, debater essas questões para que a gente não tenha essa surpresa que nem muitos tiveram se voltaram contra mim. Então a mensagem que eu tenho para vocês, agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui, é essa, tá bom? O caso, não sei se vocês entenderam, mas tá encerrado. Isso aconteceu há 2 anos atrás, 2018. E assim, antes da metade, na primeira metade de 2018. E assim, é um caso resolvido, é um caso, pra mim tá resolvido, tive experiência, vi o quanto as pessoas são podres, e mesmo que elas tenham a inteligência que for, o diploma que for, elas vão fazer coisas que até Deus duvida. É isso. O recado que fica pra vocês é esse, tá bom? Se vocês gostaram do assunto, se vocês querem comentar alguma coisa do que aconteceu com vocês, do que acontece, enfim, podem deixar a mensagem de vocês aqui. Tem como denunciar abuso sexual, tá bom? E a gente tá aqui pra isso. Tanto os influenciadores, tanto outras pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente não tem apoio, mas eu espero que vocês tenham um apoio de mim, da minha parte, pra falarem, tá? Pra exporem o que tá acontecendo com vocês. E é isso aí. Comentem aqui no vídeo, tá bom? Suas experiências, enfim. Pode ser de forma anônima. Não quero o nome de vocês, a situação. E também, se vocês estiverem passando, saibam que você tem o meu apoio. E abrem a boca, tá? Não se calem.